Queridos, antes de a gente entrar na palavra, eu preciso falar algo para você. Há algumas semanas, como igreja, nós resolvemos fazer algo diferente com relação à maneira de ofertarmos, né? Então a gente avisou, a gente colocou lá no fundo, para que você fizesse sua oferta antes ou ao final. É sabido que hoje é muito mais por meios eletrônicos do que propriamente por físico, né? Muito pouco aquilo que entra em espécie. E nós estamos fazendo esse teste, enfim. Vamos ver se funciona assim, se a igreja prefere ofertar aqui na frente, como sempre foi. Mas eu queria que você ficasse em pé agora, em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Talvez você já fez pelo seu aplicativo, ou talvez você fez quando chegou, ou você ainda vai fazer na hora de sair. E não importa de que jeito, de que forma, porque o que o Senhor está olhando é o porquê você fez o que você fez, ou o porquê que você deixou de fazer. Ele está olhando para o teu coração, é isso que a palavra nos ensina. Você vai lembrar da viúva, que ela vai colocar lá a moedinha, e o Senhor vai olhar não para a quantidade, mas para o que tinha dentro do coração dela. E é fato que, quando você faz isso, você está semeando no reino de Deus. Você pode entender que o seu dízimo é do Senhor, você está devolvendo para Ele. Você pode entender que é importante participar das contas da casa, da família, mas existe algo que é espiritual. Não se trata de fazer um rateio aqui. Não se trata de dividir as contas a serem pagas. Isso é necessário? É necessário. Mas existe algo mais poderoso, algo mais profundo por trás de tudo isso. Sabe, em quantas áreas da sua vida o Senhor acessa? Em quantas áreas da sua vida o Senhor é o centro delas? E será que nesse assunto em especial, o Senhor tem tido a primazia? Ele tem tido a primícia? Aquilo que é primeiro? Aquilo que é o melhor? Só você pode responder isso para Deus. Mas eu quero orar, e nessa hora é importante que você entenda que o Senhor sonda o teu coração mais do que as tuas palavras. E até mesmo mais do que a tua intenção. Poxa, eu tinha uma intenção muito boa. E quantas vezes eu, Regiton, fui corrigido pela palavra de Deus? Quantas vezes eu, Regiton, fui corrigido por alguém que Deus usou para me instruir? E nada como nós termos instrução acerca da palavra de Deus. E se você entende que é mais do que algo físico, é algo espiritual, dizendo, o Senhor é o dono dessa área da minha vida, o Senhor é o dono das finanças, sabe por quê? Porque ou o Senhor é dono de tudo, ou Ele não é de nada. Não existe meia vida para Deus, não existe compartimento secreto para Deus, existe uma vida inteira para Deus. E você fala, Deus, eu quero também participar dessa bênção, sabe, de poder não só ser generoso, não só ser fiel, não só fazer parte dessa história que essa família está construindo, mas Deus, eu quero também receber aquilo que o Senhor tem do céu para mim. Sabe, você pode trabalhar muito, você pode se esforçar muito e conseguir boas coisas, mas eu aprendi na minha vida que com Deus eu sempre consegui ir mais longe. Você já experimentou isso? Você já pôde experimentar que com Deus o seu 10 não é só 10, Ele vai além? O seu 100 com Deus vale mais do que 200 para outra pessoa? Você já experimentou isso na sua vida? É tão bom. É tão bom. Alguém vai falar assim, nossa, você está ficando rico. Não estou ficando rico. É a bênção de Deus sobre a minha vida. É Deus comandando. E a palavra vai dizer que ou é Ele ou é Mamon. É o único outro Senhor que a Bíblia apresenta. Então, vamos orar junto, sabe? Consagrando a Deus aquilo que foi oferecido nesse dia. Mesmo que você ainda vá fazer ao final, mas dentro do teu coração você já está consagrando ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui. O Senhor nos permitiu, Senhor, saúde para trabalharmos, saúde para conquistarmos, para avançarmos, ó Deus.
E nós estamos aqui para fazer aquilo que está dentro do nosso coração, não como um ato religioso, não como um ato mandatório simplesmente, mas dizendo: Deus, eis aqui um coração onde o Senhor é o dono, onde o Senhor governa, onde o Senhor decide. Então, Deus, nós consagramos dízimos e ofertas oferecidas à Tua casa, Senhor, para que a Tua obra prospere, para que a Tua obra abençoe mais vidas, para que a Tua obra chegue mais longe, Deus, através de cada um de nós aqui. E eu oro para que a Tua bênção alcance cada casa aqui, Senhor, cada família, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, que representam aqui uma família. Deus, eu peço a Tua bênção que vem do céu, que não, Senhor, acrescentadores, ó Pai, a Tua bênção que enriquece, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pô, obrigado, vocês estavam de pé, desculpa, esqueci de falar para sentar. Pode sentar, Deus te abençoe. Amém. 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 Sabe, eu creio que Deus tem algo poderoso para essa noite. Eu creio que o que Deus deseja ministrar no nosso coração, além do que já foi ministrado até agora, é algo que vai falar não só para hoje, mas para o nosso futuro. É algo que vai falar não só para essa semana, mas para as próximas gerações que saem de mim e de você. Amém? Você está preocupado com isso? Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão para eu ver. Bastante gente aqui, hein? Eu Viva Kids aqui. Ontem, na verdade, na sexta-noite, né, teve o Acampa Dentro do Viva Kids, e terminou no sábado pela manhã, e quando as crianças saíram de lá, no sábado às 11 horas da manhã, o Rafa e a Isabela saíram um pouco depois, que eu fui buscar eles mais tarde, que eles quiseram participar da limpeza, da organização. A criançada, fiquei sabendo que todos capotaram. O Vale Night dos papais estendeu para tarde, mas foi incrível porque eu acho que cada pai, cada mãe pode ter essa experiência que eu tive com o Rafael, que já é grandinho, de que eles participaram de uma vigília, né? E nessa vigília eles deram tudo que eles tinham. Eles ficaram sem voz, ficaram roucos, eles ficaram exaustos, ficaram cansados, dormiram o sábado o dia inteiro, porque eles entregaram ao Senhor tudo que eles tinham. Quando foi a última vigília que você foi? Faz tempo? Bora fazer uma nossa, né, gente? Amém? Não vão ficar para trás do Viva Kids. A gente teve o Souk recentemente, creio que logo a gente vai ter outro, mas eles estavam ali sendo marcados pelo poder de Deus. Você sabe qual o problema? Que Israel, de tempo em tempo, acontecem ciclos com o povo de Israel, e a palavra era: olha, contem aos seus filhos sobre o seu Deus, contem o que Deus fez na vida de vocês, ó Israel, sentado, andando, meditando, inculque nos seus filhos a palavra de Deus. Mas o problema é que quando essa geração não tinha contato com o poder de Deus, só com as histórias, aquilo era só uma história. Mas se o meu filho, o teu filho, a tua filha, tiver mais do que uma história sobre Deus, puder participar de algo que Deus está fazendo real na tua vida, na tua esposa, na tua casa, tenha certeza, o seu filho não vai ser alguém comum nessa terra. O seu filho vai ser marcado e vai amar a Deus acima de todas as coisas. E provavelmente, muito provavelmente, ele vai ir mais longe que você, porque Deus está fazendo de geração em geração.
Então nós como casa aqui, família espiritual, como igreja, o nosso intento é que essa geração dos nossos filhos sejam marcados com a palavra de Deus, seja marcado com as histórias de Deus, mas sejam marcado com o poder do Espírito Santo, para suas vidas serem impactadas, e eles serem homens transformados, que andam no poder do Espírito. Amém, igreja? Pessoas que andam no poder do Espírito, e a gente não pode ficar para trás disso, porque eles vão olhar para nós, eles vão mirar em nós. Sabe, quem conhece a história de Jacó? Deixa eu ver quem conhece. Jacó, filho de... Gente, misericórdia. Jacó é filho de quem, gente? Escola dominical. Isaac é filho de quem? De Abraão. Sabe? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Jacó nessa noite, sobre a história de Jacó. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 34, abre aí, Gênesis 34, versículo 30, quem achou diz achei, então vamos lá. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. E eles responderam, seus filhos Simeão e Levi responderam: e que direito eles tinham de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Segura aí. Sua Bíblia aberta em Gênesis. Deixa eu contar aqui rapidinho para vocês, para situar nessa história. Jacó, ele tinha fugido de seu irmão Esaú durante um grande tempo, porque se você lembrar da história de Jacó, ele toma a primogenitura que era do seu irmão mais velho, porque ele se passa pelo irmão mais velho. O irmão mais velho, ele não demonstrava tanta preocupação, tanto interesse, tanto cuidado com isso. Ele fala assim, olha, um dia ele chega lá, da caçada, ele está cansado. Esaú era um cara forte de guerra, era um caçador. Jacó era um rapaz que estava sempre dentro de casa, que sabia cozinhar, mais prendado, estava sempre com a sua mãe. E ele fala assim, estou com muita fome, Esaú fala. Ele fala, eu tenho a solução para você, eu fiz uma comida maravilhosa, fiz uma comida gostosa que você gosta muito, vamos fazer uma troca, você me dá a sua primogenitura. Fala, para que isso vai me servir se eu morrer de fome mesmo? É isso ou não é? Lembra? E depois, seu pai já velho, Isaac, ele vai se passar por Esaú para que Isaac abençoasse, achando que ele era o primogênito. Isso depois vai gerar em Esaú um arrependimento muito grande, uma raiva, falar, ele me passou para trás. Jacó é trapaceiro. Jacó e Esaú são gêmeos, eles foram gerados juntos, no mesmo ventre, e a palavra conta que Jacó, quando é feito o parto ali, Jacó sai segurando o calcanhar de Esaú. Esse é Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, aquele que é tido como um trapaceiro. E aí Jacó se vê numa grande rascada, porque ele não ia encarar Esaú, e ele precisa fugir de Esaú. E nesse percurso, nesse caminho, igreja, Deus vai trabalhar na vida dele grandemente. É um processo que se inicia. Pensa comigo, quando Jacó faz o que fez, você acha que ele tinha uma má intenção nisso? Ele queria ter a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele queria ser o protagonista da história, ele queria tomar aquilo que ele olhava para o seu irmão e falava, ele não dá valor, ele não está dando valor nisso, e eu dou muito valor para isso. Mas depois ele vai perceber que a forma com que ele fez isso gerou grandes consequências, grandes desdobramentos sobre a vida dele, sobre a sua casa.
e ele agora é um fugitivo, ele tem que fugir. E aí, num belo dia lá, e aí tem uma grande história, a gente não vai entrar aqui em todos os detalhes, mas para resumir, sabe, Jacó, ele nessa caminhada, ele chega num lugar, essa cidade chamava Luz, ele deita lá, ele pega as pedras e faz como se fosse o travesseiro, ele deita ali, ele tem um sonho, e tem uma grande escada que liga o céu com a terra, e os anjos sobem e descem, e nesse sonho Deus aparece para Jacó, e abençoa Jacó, e Deus fala muitas coisas para Jacó ali, acerca do futuro dele. Pensa comigo, a situação de Jacó nessa hora era boa, igreja? Não era, era uma situação muito triste, ele estava fugindo, ele não sabia o que ia ser da vida dele, ele não tinha nenhum rumo certo ainda, mas Deus dá uma grande palavra acerca do futuro, e aí você fala assim, talvez Jacó olhando para o espelho, ia falar, eu não mereço, eu não fiz do jeito certo, eu não fiz como devia fazer, mas mesmo assim, o amor de Deus encontrou o coração de Jacó, o coração de Deus com o coração de Jacó, e a palavra que Deus dá para ele é essa daqui, ó, volta comigo no 28, a gente vai ler a partir do 13, tá? E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra tudo aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Diga, Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Ele falou, aqui é onde Deus está, é onde Deus habita. E eu acredito que, assim, eu cresci, gente, ouvindo as histórias que meu pai contava, né? Quando a gente era pequeno, ele contava umas histórias engraçadas do gato dele, o Rabicó, mas depois ele foi crescendo e contando, a gente foi crescendo, ele foi contando histórias verdadeiras, histórias acerca daquilo que Deus tinha feito na vida, não só dele, mas, por exemplo, do meu bisavô, né, que era um homem analfabeto e que pregava lendo a Bíblia de ponta cabeça. Na verdade, ele não sabia ler, mas Deus usava ele com tanta autoridade, que aonde ele ia, as pessoas se convertiam, entregavam a sua vida para Jesus. Mesmo sem saber ler, mesmo sendo analfabeto, ele abriu muitas e muitas igrejas, plantou igrejas para o Senhor. E eu cresci ouvindo essas histórias, e eu imagino que Jacó cresceu ouvindo as histórias do seu avô Abraão, da bênção de Deus sobre a vida dele, das palavras que Deus tinha liberado como promessa e como aliança que o Senhor fez na vida de Abraão. Mais do que isso, na vida do seu pai Isaque. Quantas histórias! Imagina a história de Isaque, quando ele sobe o monte com Abraão, e o vovô Abraão pega uma faca, um cutelo, pega um machado, pega alguma coisa, e vai sacrificar ali para o Senhor. O Senhor tinha pedido
aquele sacrifício, e na hora o anjo vem, e aquilo não acontece, e porque aquilo não aconteceu, então agora Isaac estava contando para o seu filho essa história. Quantas histórias incríveis ele deve ter ouvido, e ele deve ter crescido com esse senso, eu também quero isso para a minha vida. Sabe, eu fico me alimentando disso e pensando, tomara que os meus filhos possam ver em mim alguma coisa que eles vão olhar e dizer assim, eu quero ser igual ao papai. É uma grande responsabilidade, não é, igreja? Mas ela é minha, ela é tua, para o bem ou para o mal. Tomara que a Isabela cresça, ela seja uma moça, sei lá, que ame a adoração, que ame o louvor, não sei. Mas tomara que de alguma forma a minha vida da minha esposa possa mostrar Jesus para eles. Sabe, a gente está nesse ponto, igreja. Falar que a internet está mostrando o que não deve é muito simples, é muito simplório. A questão não é constatar o mal, a questão é fazer o bem. Amém? Não se trata de constatar o que de ruim está acontecendo no mundo. Se trata de fazer a diferença e de escrever uma nova história. Começando pela minha casa, pela tua casa, pela tua casa, pela tua casa, pela tua casa. Assim. E Jacó cresceu com isso. Mas, diante do cenário da vida dele, diante de decisões erradas, que ele com certeza olhava e julgava, falava, me precipitei. Eu devia ter orado mais, eu devia ter pedido para Deus de outra forma, eu devia ter feito de outro jeito. Eu acho que me precipitei. Você já sentiu isso? Tipo assim, eu acho que eu me precipitei. Eu acho que eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu não devia ter tomado essa decisão. Mas Deus aparece para ele. E incrivelmente Deus chega para ele e começa a repetir palavras que eram muito parecidas com as palavras que ele já havia dado ao avô Abraão. Cara, aquilo deve ter feito algo dentro de Jacó. Ele fala, eu vou erguer um altar para nunca mais esquecer. Hoje a gente não vai pegar um montão de pedra e construir um altar de verdade, mas a gente pode fazer isso de forma espiritual. Você já foi em algum culto que Deus fez algo diferente na sua vida? Você fala, cara, esse dia nunca mais eu vou esquecer desse dia. Não sei, o culto que você foi batizado com o Espírito Santo, o culto que você recebeu um dom, uma vigília que algo foi liberado sobre a sua vida, um dia que Deus usou alguém, trouxe uma palavra certeira para você, e aquilo nunca mais você esqueceu, e aquilo acompanha você, você ergueu aquele altar. Quem sabe hoje a gente não pode erguer mais um altar aqui. Quem sabe, porque ali, aquela cidade chamada Luz, agora chama a casa de Deus, a habitação de Deus. Jacó falou, nunca mais eu vou esquecer desse dia e desse lugar. Nunca mais eu vou esquecer que Deus é na minha vida e que a minha descendência vai se multiplicar, porque Deus vai fazer isso e vai me guardar para essa obra. Eu nunca mais vou esquecer disso. Existem palavras que foram liberadas sobre a nossa vida e a gente disse, nunca mais eu vou esquecer disso, mas a gente já esqueceu. E hoje, pelo menos de forma muito especial, o Senhor me visitou no meu quarto, trazendo à minha memória algumas palavras, e dizendo, você não pode se esquecer, porque eu vou cumprir elas, cada uma delas na sua vida. E eu sei que Deus trouxe pessoas aqui hoje, não aleatoriamente, não de qualquer forma, mas isso é uma obra de Deus, para você ouvir, que Ele não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu, daquilo que Ele te disse. Porque Ele vai cumprir cada uma das suas palavras. Que o Espírito Santo hoje possa nos pegar. Que o Espírito Santo possa hoje mexer dentro de você, dentro de mim, para que a gente erga mais um altar aqui. Dizendo, Senhor, as Tuas palavras, elas não voltam atrás.
Aquilo que um dia era medo para Jacó, agora é uma convicção. Cara, eu não podia. Talvez você olhe para você mesmo e fala, eu não tenho nada de bom que Deus pudesse ver em mim. Cara, a minha história é zoada. Eu não tenho uma história bonita. Eu não tenho nem crente na minha casa. Eu não tenho nenhum pastor na minha casa. Eu não tenho nada de bom na minha casa. Aliás, quando eu olho para a minha casa, eu falo, só o sangue de Jesus. Talvez você olhe para a tua casa e você fala assim, tá bom Deus, eu entendi que agora eu devo orar por eles. Mas não que você carregue algo que você fala, eu quero fazer igual ao meu pai, eu quero fazer igual a minha mãe. Talvez você fala bem ao contrário, eu preciso fazer diferente. E nisso você começa a querer achar uma justificativa para Deus encontrar graça em você. A justificativa, meu querido, chama o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Não há nada de justo em nós, não há nada de bonito em nós, não há nada de bom em nós, porque o pecado já havia nos consumido. Mas por causa do sangue do Cordeiro, o Senhor agora, quando olha para mim e para você, não vê um pecador simplesmente, não vê alguém que tem uma história difícil, não vê alguém que tem uma história complicada, não vê alguém que tem uma família disfuncional. Ele olha e vê a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Naquela cruz, Ele substituiu a sua pessoa, a minha pessoa. Ali Ele se entregou por mim e por você, e quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê a imagem bela e maravilhosa de Jesus, o seu Filho amado, amém? Então Jacó agora, ele vai continuar a sua peregrinação, ele vai continuar andando, vai acontecer muitas coisas na vida de Jacó, ele vai se casar, ele vai ser trapaceado pelo seu sogro Labão, e ele vai aprender na pele o que é trapacear alguém. Daí ele tem que casar com Lia primeiro, e enfim, é uma grande história. Jacó não tinha um camelo para contar história, não tinha um pau para dar no gato, como a gente diria hoje, mas Deus vai prosperar a vida de Jacó. Agora ele vai ter esposa, família, filhos, ele vai ter bens, ele vai depois fazer as pazes com o seu sogro, ele vai ficar bem, e ainda faltava uma coisa, fazer as pazes com o seu irmão Esaú. E isso acontece também, Deus permite. E quando ele está prestes a encontrar o seu irmão, onde ele esperava uma guerra, onde ele esperava morrer na mão do seu irmão, ele vai ter mais uma experiência com Deus, que é lá no Vale de Jaboque. Ele vai lutar, né? A palavra diz que ele luta, e ao final daquela luta, com um homem que depois ele entende ser o próprio Deus, ele é marcado. E ele fala assim, você precisa me abençoar. E aí ele vai receber uma palavra que eu queria que você lesse comigo. Gênesis 32. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Olha só, agora ele recebe mais uma palavra. Ele já tinha recebido uma palavra de Deus, no lugar onde ele chamou de Betel. Agora nesse lugar ele vai chamar de Peniel, o encontro com Deus. E ele vai receber uma palavra de bênção, mas tem um plus aqui. Tem algo a mais que Deus acrescenta na história. Deus muda o nome de Jacó. Jacó não é, tipo assim, sabe? Deus olhando para ele falando, eu não te fiz trapaceiro. Eu não te fiz para ser um usurpador, para ser um espertinho. Eu te fiz para ser Israel. Agora você chama Israel. Mas a vida vai continuar. Quantas palavras de Deus você carrega com você? Quantas palavras? E a vida tem que continuar. E agora, Jacó tem 11 filhos.
e eles se metem numa baita enrascada, porque eles chegam na terra de Siquém, e ali o filho de um dos príncipes se apaixona da filha de Jacó, e vai lá, toma ela, tem relações com ela. O que acontece? Para resumir, os seus filhos, Simeão e Levi, ficam bem revoltados, e matam todo aquele povo. E Jacó agora se vê de novo, tendo que fugir. Lembra do passado de Jacó? Quantas coisas Deus fez na vida dele, mas chegou num ponto onde parece que voltou lá atrás. Parece que agora eu preciso fugir de novo, porque senão eu e a minha casa vamos perecer. Pode ser que Deus fez muitas coisas na sua vida, meu querido, pode ser que Deus fez grandes coisas na sua história, mas chegou um ponto da sua história que você olha e fala assim, dá a impressão que eu retrocedi, dá a impressão que em vez de continuar avançando, eu precisei voltar para trás. E agora? Quem poderá me defender? E agora? O que eu vou fazer? E aí eu vou te falar uma coisa. Existe uma palavra de Deus nesse dia para você. Porque Jacó olhava para a situação e falava, vamos pegar nossas coisas e fugir dessa terra, porque a gente vai morrer. E fugir, você sabe que fugir não é bem uma mudança programada, né? Fugir é sair correndo, é catar as coisas e ir para onde der. Mas a vida que Deus tem para mim e para você não é uma vida de fugitivo. Não é uma vida que você vai precisar ficar fugindo. É uma vida que Deus escreve a nossa história. E nós estamos no controle dessa história junto com Deus. E não somos fugitivos. Se você ainda está fugindo de alguma coisa, existe uma palavra de Deus sobre isso. E aí olha o que Deus vai falar para ele. Agora sim, continuando. No 35. A gente leu o 30 e o 31, agora do 34, agora capítulo 35 de Gênesis. Deus disse a Jacó, levanta-se e vá para Betel, diga Betel, e habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa, vamos nos preparar e ir para Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Olha onde Deus leva Jacó. Para trás. Tem hora que parece que a gente está ficando atrasado e a gente precisa continuar, e Deus faz assim, calma, você precisa voltar. Você vai ter que voltar. Para que você possa continuar depois da sua história, você precisa regressar a um lugar aonde Deus marcou a sua vida. Então, Jacó chega ali em Betel, e tudo que Deus tinha falado para ele, ele se depara com aquele memorial. O altar era isso, um memorial. Jacó se depara com aquele memorial, e ele fala assim, bom, eu não sou apenas um fugitivo, a minha casa não vai ser destruída. E ele ergue um altar novamente, ele refaz ali algo que ele já havia feito no passado, igreja, dizendo, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Deus, eu continuo dependendo do Senhor na minha vida. E mais do que isso, continuando, 9.
Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e Isaque deixarei também a você, e depois de você, a sua descendência. Gente, olha o que Deus fala para Jacó aqui. Ele poderia falar assim: cara, não adianta insistir com Jacó, porque ele esquece, porque eu dou a ele as melhores palavras, as melhores bênçãos, e ele esquece, ele falha, ele volta a cair na sua personalidade de fugitivo que ele era, de alguém que fez alguma coisa errada e precisa correr, e precisa se esconder, e precisa se livrar. E sim, tinha acontecido um grande problema aqui, mas na frente desse grande problema vem Deus e fala assim: maior do que todo esse problema que foi criado, sou eu e as minhas promessas com você, e a minha aliança que eu tenho com você, e eu não esqueci da minha aliança com você. Portanto, eu vou dizer de novo, que de você sairá uma grande descendência, povos, nações sairão de você, Jacó. Você será fecundo e você vai se multiplicar. E mais do que isso, Jacó, se lembre, o seu nome agora não é mais Jacó, é Israel. Deus está, talvez, lembrando alguém aqui, que você é um filho que foi amado por Ele em Jesus. Que você não é mais um pecador miserável, simplesmente rastejando atrás de alguma coisa para sobreviver, mas que você tem um Pai que é dono de todas as coisas, e que pode todas as coisas, e que deseja fazer todas as coisas em você. E existe um nome que Deus dá. Existe uma sentença, sabe por quê? Porque o nome é uma sentença. Quando Jacó tem aquela experiência ali em Luz, ele fala: não é Luz, aqui é a casa de Deus. Ele muda o nome, ele coloca ali Betel. Quando o anjo abençoa ele e dá uma palavra para ele, ele fala: bom, aqui não é o Vale de Jaboque, aqui é Peniel. Existe uma sentença no nome, e existe um nome espiritual sobre a minha vida e sobre a tua vida. E talvez você chegou carregando sobre você um nome de dor, doença, fracassado nos negócios, fracassado nos relacionamentos, fracassado na família, miserável, alguém que está tentando sobreviver. Não sei qual o nome que vem te acompanhando, mas esse não é o nome que Deus tem para nós. Alguém está tentando se manter para só não repetir os erros do passado. Alguém está se segurando para só não acontecer o que já foi de ruim no passado. A grande expectativa é que não venha acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com meu pai, que não venha acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com meu irmão, que não venha acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com meus avós. E em nome de Jesus, igreja, a sentença do céu sobre nós não é essa, a sentença é algo muito maior, Deus dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e vocês farão aqui nessa terra cumprir o meu reino, as minhas palavras, o meu poder está sobre a vida de vocês. Não se trata de que o poder é para uma oração só. Sim, é importante e poderoso. Não se trata que o poder é para receber uma cura só. Se trata que o poder que Deus tem sobre nós é além disso, é mais do que cura, é mais do que uma oração, é mais do que um dom espiritual. Aquilo que Deus tem sobre nós é algo que vai passar de mim e de você e vai atingir outras gerações.
E assim continua a história de Deus. E agora Jacó, que não é Jacó, é Israel, está de volta a Betel. Querido, volta hoje para o lugar que Deus te chamou. Volta hoje para o lugar onde você foi marcado no poder do Espírito Santo, onde você teve uma experiência com o Senhor, e depois daquilo a tua vida até foi bom, mas voltou a esfriar, voltou a ficar morno. Queridos, Deus tem fogo para nós. O Espírito Santo está nesse lugar, e Ele está esquentando esse lugar, Ele está esquentando corações aqui, e nós não vamos ser mais os mesmos, queridos. Deus está levantando uma geração que não vai mais ficar olhando para trás e dizendo, poxa Deus, poderia ser melhor. Não, Ele está levantando uma geração que vai queimar nesse tempo. Uma geração que vai andar no seu poder. Qual foi a palavra, qual foi a marca que Deus fez na sua vida? Se você está pela primeira vez nessa igreja, ou numa igreja evangélica, não sei se essa palavra é exatamente para você hoje, mas eu creio que sim também, porque se Deus ainda não fez, Ele vai fazer hoje. Mas Deus me falava hoje sobre pessoas que precisam voltar a queimar. Pessoas que precisam voltar a brilhar, pessoas que precisam voltar a andando, olhando para o alto, pessoas que precisam voltar a contemplar a face do amado, pessoas que precisam sentir de novo aquele amor, aquela vontade de chorar, aquela vontade de dar tudo, aquela vontade de dizer, Deus, o que eu quero é só o Senhor. Eu sinto Deus chamando a gente de volta para esse lugar. Se foi na sua adolescência, foi muito bom, querido, mas já passou. Se foi alguns anos atrás, que bom. Se foi há uns meses atrás, que bom. Mas o Senhor nos quer nesse lugar, onde chama Betel. Dentro da casa de Deus existe presença. Dentro da casa de Deus existe o mover. Dentro da casa de Deus não existe mesmice, não existe chatice. Dentro da casa de Deus existe o fluir das águas do Espírito. E ali nós somos transformados. Não se preocupe em ser alguém melhor. Se preocupe em estar de novo em Betel. Porque é o Senhor que te transforma. É o Senhor que muda a sua história. É o Senhor que muda o seu nome. É o Senhor que muda a sua sentença. Amém? É Ele que faz isso. É Ele que faz isso. E sabe por quê? Porque Ele vai contar comigo e com você, para continuar mudando as sentenças, para continuar mudando as histórias. Existe uma sentença do inferno sobre o seu casamento. Hoje o Senhor está te dando uma sentença do céu sobre o seu casamento. Existe uma sentença do inferno sobre a sua família. Hoje Deus está te dando uma sentença do céu sobre a sua família, a sua casa. Existe uma sentença do inferno sobre a sua vida profissional. Hoje Deus está dando uma sentença que vem direto da boca dele sobre você. E sabe por que isso? Porque não para em mim e você, isso vai além. E Ele conta comigo e com você, para continuar mudando histórias aqui nessa terra. Ele conta comigo e com você, para continuar mudando sentenças do inferno em sentenças do céu. Deixa eu te explicar. Logo depois, Jacó, ele vai perder a sua mulher. Ela estava grávida. E agora, naquele parto, essa mulher que era amada de Jacó, Raquel, ela vai morrer. E quando ela vai morrer, a palavra diz que a sua alma está saindo do seu corpo, ela dá um nome para aquele filho. O caçulinha de Jacó, que agora é Israel. A palavra agora já não fala Jacó, fala Israel. E nasce ali o filho caçula de Israel, ele tinha 11, agora 12. Sabe o que é 12, queridos, na Bíblia? É governo de Deus. Deus estava
completando a obra na vida de Israel. Deus estava afirmando o governo que Ele tinha sobre a vida e a família, a descendência de Israel. Só que olha o que acontece, algo muito triste, muito difícil, vamos abrir aspas, muito errado. Que triste ver isso, porque Deus acabou de abençoar Israel, algo tão lindo aconteceu, mas agora vai nascer o cumprimento da promessa, o desfecho da promessa, e Raquel morre. E quando ela está morrendo, ela fala, o nome dele é Benoni, porque é o filho da dor. Era muito comum naquela época, né? O nome tinha a ver com a história daquele filho. Então, quando ela morre, ela deixa uma sentença, ela deixa uma história escrita para aquele caçulinha, o filho da dor. Mas Deus tinha feito algo na vida de Jacó. Ele já não era mais Jacó, ele era Israel. E quem teve a sentença mudada é o mudador de sentenças. Quem teve a sua história transformada, Brunão, é alguém que vai transformar a história dos outros no poder do Espírito. Queridos, Deus quer transformar a tua vida, a tua história, não só para a tua alegria e tua felicidade, mas para que você transforme a vida de muitos outros que o Senhor ama. Israel estava presente ali, e de Benoni, ele fala assim, não tem nada de Benoni aqui, ele vai chamar Benjamim, o filho da destra, o filho da mão direita, o filho da alegria. Ele não vai ser o filho da tristeza, ele vai ser o filho da alegria. Deus está te chamando, querido, Deus está te chamando a se levantar, e saber que Ele já fez em você tudo o que Ele tinha que fazer, que Ele já te deu tudo o que Ele tinha que dar, mas Ele está reafirmando isso em você, porque Ele diz, eu ainda conto com você. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para mudar histórias perdidas, histórias de desgraça, histórias de derrota, famílias que iam se destruindo. Você vai chegar naquele lugar e essa família vai ser salva, porque você é um representante de Deus naquele lugar. Israel vai falar assim, você é Benjamim, você não é Benoni. E mais lá na frente, quando Israel vai abençoar os seus filhos, cada um deles, a bênção de Benjamim é uma bênção muito especial, porque ele vai dizer assim, Benjamim, você é lobo que despedaça a presa pela manhã, e ainda à tarde reparte os seus despojos. Você é um vencedor, você é um conquistador, você é alguém que faz diferença nessa terra, você é alguém que vai fazer diferença onde você estiver, porque você tem uma unção para conquistar, para despedaçar o jugo do inimigo. Queridos, não se trata de uma palavra de incentivo, se trata de uma palavra de voltarmos ao Senhor, se trata de uma palavra de voltarmos para a casa de Deus, se trata de uma palavra para voltarmos ao lugar da presença, ao lugar da sua voz, se trata de um lugar de não ficar olhando e constatando o presente e prevendo que o futuro será pior. De acordo com meus cálculos, do jeito que a coisa está ruim, vai de mal a pior, meu Deus do céu. Sangue tem poder. Não, se trata de voltar para o lugar onde recebemos o poder, o dunamis, que nos empurra para frente, igreja, que nos empurra a não ficar constatando a desgraça, e Satanás se levantando e ditando as regras, mas dizendo, eu vou tomar as rédeas disso aqui. O Senhor me ungiu para isso. Queridos, o Senhor te ungiu para tomar as rédeas e para governar junto com Ele. Ele não te chamou para fazer um trabalho apenas. Ele não te chamou para prestar um serviço. Ele não te chamou para ser um operário. Ele te chamou para governar junto com Ele, tomar o controle.
tomar as rédeas. Fala, pastor, mas é fácil isso? Não é fácil. Jacó passa por um grande processo na sua vida. A escola de Deus chama processo. Diga, processo. É isso. Não dá para queimar as etapas. Mas não fica triste não, porque em cada uma delas, Deus está construindo uma estrutura em você. Olha que legal. Em cada uma delas, Deus está colocando algo que você vai precisar. Em cada uma delas, em cada uma dessas estações, Deus está te equipando com algo que você precisa. Mas não para no meio, não desiste, continua perseguindo a presença de Deus, continua clamando por ela, continua voltando à voz do Senhor. Israel aqui não sabia o que fazer. Eu estou perdido, esse povo vai matar todos nós, e aquela promessa que eu ouvi em Betel vai acabar aqui? Por causa da lambança de Simeão e Levi? Aí ele vai lá e ouve a voz de Deus. Querido, ouve hoje a voz de Deus te chamando. Não fica olhando para a situação. Não fica olhando e falando assim, eu sou um miserável. Não, fala, Deus, eu sou mesmo, mas deixa eu ouvir a tua voz, porque o Senhor não é miserável. O Senhor tem tudo que eu preciso. Você pode até reconhecer, falar, Deus, eu sou um cabeça de bagre. Eu sou um lambão mesmo, mas Deus, eu não vou ficar olhando para o espelho, eu quero ouvir sua voz, Deus, o que o Senhor tem para mim? E Ele vai te dar a direção. E a direção, querido, desculpa, é voltar para a sua presença, é para a sua casa, para o lugar da sua habitação. Quanto tempo você tem gasto na presença de Deus? Quanto tempo você tem gasto ouvindo essa voz, ou tentando pelo menos ouvir ela, dizendo, eu não estou ouvindo nada, mas Deus, eu quero. A gente participou de uma conferência, queridos, que a gente viu o mover de Deus de uma forma bruta, assim, sabe? Né, David? É bruto. A gente viu coisas brutas acontecendo, o mover de Deus poderoso. E o senhor lá de 80 anos, né, Randy Clark, é um senhor já de 80 anos, ou um pouquinho mais. Ele conta na sua história, que fala, queridos, quando eu fui orar por um doente, eu orei para um monte de doente e ninguém foi curado, mas eu não desisti, eu queria que Deus fizesse aquilo. Quem olha para o ministério do Randy Clark hoje fala, uau, que homem de Deus, mas ele vai contar na sua história, na sua biografia, eu ficava orando e tentando e nada acontecia, até que chega a hora de Deus. Deixa eu te falar, não para hoje, não desiste hoje. Não é uma palavra de motivação apenas, é uma palavra de Deus para a sua vida, dizendo, o que eu fiz é muito grande, é muito poderoso para você jogar fora. É muito demais. Aquilo que Deus fez em você, é o que Ele deseja usar a sua vida para fazer em outros. Ai, ai. Hebreus 8, 6. Abre sua Bíblia comigo. Hebreus 8,6, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. E a grande notícia é que há uma nova e superior aliança que foi feita em Cristo. Sabe, Deus é um Deus de aliança, Deus não é um Deus de acordo. Deus não é um Deus de esquema, Deus é um Deus de aliança, e esse Deus de aliança fez uma aliança com Abraão, e essa aliança de Abraão, ele não quebrou em Isaac, e ele não quebrou em Jacó, e
Acontece que aquela aliança feita na lei, era uma aliança aonde o homem caía e levantava, caía e levantava, caía e levantava. Mas Deus, na plenitude dos tempos, fala assim: agora eu tenho uma aliança superior a essa. Agora, essa aliança é Cristo em vocês. Sabe? Se você fala assim, Deus tem alguma coisa comigo, você precisa olhar para Cristo, você precisa olhar para Jesus. Deus em Cristo nos reconciliou, em Cristo nos redimiu. Em Efésios 1, como nós lemos algumas semanas atrás, ali recebemos em Cristo todas as bênçãos espirituais. Sabe, se Deus tinha para Abraão uma promessa de que de você sairá um povo numeroso, que é o meu povo, em Cristo Deus está dizendo para nós, vocês são o meu povo. Vocês são meu. Amém? Amém. Se trata disso. Se trata de que esse mundo tem uma sentença para você. Se trata de que esse mundo tem um nome para te chamar, mas Deus não faz de acordo com os padrões desse mundo. Deus vai contrariar a lógica. Deus vai contrariar o que o inferno falou sobre você. E Ele vai pegar o pequeno para confundir aquele que parece ser muito grande. E eu estou até lembrando de algo aqui. 1 Crônicas, capítulo 4, para a gente encerrar. Quem achou diz amém. 1 Crônicas 4 fala sobre a descendência de Judá. Judá é um dos 12 filhos de Jacó, de Israel. E algo que chama a atenção aqui é o seguinte: se você ficar lendo aqui esse capítulo como os demais anteriores, e depois você fala, caramba, é só nome estranho, é uma genealogia, é contando da descendência, é um monte de nome estranho, mas olha o que acontece, que eu vou chamar a sua atenção, no 9, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses, expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes foi o mais ilustre do que os seus irmãos. De toda a descendência que é contada aqui em Crônicas, são mais de 600 nomes, querido. São mais de 600 pessoas. E existe uma menção especial para esse Jabes, que a gente nem sabe quem é. A Bíblia não fala mais nada sobre Jabes. Mas Jabes também recebeu no seu nome uma sentença de dor, de morte, de sofrimento. Só que Jabes olha para o Senhor e fala, o Senhor pode me abençoar. E por causa dessa atitude de Jabes, Deus faz isso na vida dele. E até hoje ele é contado como o mais ilustre de seus irmãos. Ele é contado como alguém diferente dessa história toda. Queria que você ficasse de pé. Sabe? Você tem a opção, você tem a oportunidade de dizer, Deus, faz o Senhor a minha história. Deus, escreve o Senhor a minha história. Deus, eu estou indo conforme a onda está batendo, Deus, eu estou sendo levado, mas Deus, faz o Senhor a minha história. Deus, abençoa o Senhor a minha vida e a minha descendência. Deus, abençoa o Senhor o meu casamento. Deus, abençoa o Senhor a minha casa. Deus, abençoa o Senhor o meu ministério. Sabe, Deus te chamou para alguma coisa. Não é para ficar sentado, parado à margem.
Deus te chamou para que você se levante e resplandeça Cristo em você. Queridos, outras coisas podem ser importantes, mas isso fala da tua continuidade. Fala do que vai acontecer nos próximos anos na sua vida. Fala do que vai acontecer daqui para frente. Eu quero te dar alguns minutos para você dizer: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso em mim. Eu preciso que o Senhor me encontre. Eu preciso, Senhor, que Tu reacenda as chamas em mim. Eu preciso voltar ao lugar onde o Senhor me chamou um dia. Sabe, a adoração não é simplesmente uma música que se toca aqui em cima. A adoração é quando Deus encontra o teu coração olhando para Ele. É quando Deus encontra o teu coração quebrantado para Ele. E a palavra diz que Ele não despreza um coração quebrantado, mas que Ele resiste o soberbo. O próprio Deus resiste o soberbo. Sabe, você pode adorar a Deus. A gente tem mais alguns minutinhos antes de encerrar. Você pode usar esse momento em família, em comunhão, porque eu acredito que como igreja o Senhor tem uma história para nós, Igreja Viva. O Senhor tem uma sentença para nós, família viva. O Senhor tem um destino para nós, família viva. Será que o Senhor pode ouvir a nossa voz essa noite? Será que o Senhor encontra mais do que uma prática religiosa aqui nesse lugar? Será que Deus encontra aqui mais do que pessoas que gostam da igreja evangélica? Pessoas que amam a sua presença mais do que tudo? Será que Deus encontra isso em nós? Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Como nós temos alguns minutinhos ainda, eu vou deixar você na presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos e se desapegue desse ambiente natural. E se apegue ao ambiente da glória de Deus. Porque Betel, o Senhor está nesse lugar. Recebemos uma sentença, igreja, de um povo que não daria certo. Mas Deus liberou uma palavra sobre nós: vai, porque eu sou contigo. Mas hoje nós estamos voltando para esse lugar, para Betel. E o Senhor está dizendo: eu vou fazer sim, contrariando a lógica humana. Vou levantar um povo que vai fazer diferença nessa cidade, nessa nação. Um povo pequeno e desprezado. Um povo que recebeu um nome terrível. Mas eu tenho um nome para você, meu Israel. Eu tenho um nome sobre você, Igreja Viva. E vocês vão voltar aqui, olha, na minha presença, andar juntinho da minha voz e desfrutar do sobrenatural do meu agir. Nós precisamos corresponder hoje, igreja. Precisamos erguer um altar nessa noite aqui. Pastor Júnior, por favor. Vamos orar juntos essa oração, dizendo: Deus, nós vamos levantar esse memorial aqui, Senhor.
Hoje nós estamos voltando, Senhor, para o lugar de onde flui a Tua palavra, de onde flui a Tua voz. Nós estamos voltando hoje ao lugar do fluir do Teu Espírito. Nós estamos nos arrependendo de obras mortas. Nós estamos nos arrependendo da vaidade. Nós estamos nos arrependendo do ego. Nós estamos nos arrependendo do coração ferido. Nós estamos nos arrependendo do que ficou para trás e do passado. E nós estamos avançando contra o Teu coração, Senhor. Hoje nessa noite nós erguemos um memorial. Nós erguemos um altar aqui, Senhor, arrumamos as pedras, nós preparamos o ambiente e recebemos do Senhor fogo e resposta. E nós estamos voltando, Senhor, nos arrependendo para esse lugar, voltando para esse lugar, porque nós ouvimos a palavra, e a palavra é de que perto está o reino de Deus. Senhor, nós voltamos para esse lugar da onde nunca devíamos sair, o lugar da Tua presença e o lugar da onde flui a Tua presença. Senhor, obrigado, obrigado pela voz que nos atrai, pela voz que nos convence, pela voz que nos direciona. Em todo esse tempo nunca ficamos perdidos, sempre tivemos direção do Senhor. E mais uma vez nós voltamos, Senhor, e mais uma vez nós clamamos: faz de novo, faz de novo, faz mais uma vez, faz, Senhor, como no passado. Senhor, encontra em nós o lugar da habitação e toca a terra mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Faz de novo, o Teu povo clama a Ti. Feche seus olhos e só agradece o Senhor por alguns minutos. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Agradece pela obra na sua vida, por aquilo que Ele começou na sua vida. Não deixe que vozes de mentiras venham atrapalhar você. Nada é pequeno do que o Senhor faz. De uma semente Ele faz um pomar. Obrigado pela obra que o Senhor começou em nós. Obrigado pela obra que o Senhor começou em nós. A Tua bondade vai nos levar mais longe. A Tua bondade vai nos levar mais longe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por aqueles que voltam e voltam, Senhor, ouvem a Tua voz, se arrependem, tomem uma ação, tomem uma atitude. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos pela Tua obra em nós. Nós somos gratos pela Tua obra em nós. Senhor, leva-nos em paz, em segurança para casa. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui. Uma semana poderosa e abençoada aqui para as famílias. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Vamos dizer todos amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vai na paz, Deus te abençoe.